ok? No exemplo 4, você tem duas partículas carregadas com cargas Q maiúsculo e Q minúsculo, respectivamente. Tá? O valor das cargas eu vou dar aqui vou mostrar para vocês quais são, tá? E são colocados a uma distância d. Então peço para você calcular a energia potencial elétrica nos seguintes casos. Letra A, carga Q maiúscula é esse valor, carga Q minúsculo este e a distância 2 metros. Nos três casos é só você substituir na equação, vamos lá voltando, na equação 3. Eu não quero calcular a energia potencial elétrica. Se é dada as duas cargas e o valor da distância, o K0 você já tem, pronto, é só calcular a energia potencial elétrica. Então, voltando ao nosso exemplo, tá? Então, em primeiro lugar, aqui, se eu fiz a substituição na nossa equação 3, energia potencial é K0, Q maior vezes o Q menor sobre D, 9 vezes 10 a nona, 4 vezes 10 a menos 5, que é o valor da carga do Q maiúsculo. O Q minúsculo desculpa, 4 vezes 10 a menos 5 é o valor da carga maior, 2 vezes 10 a menos 5 é o valor da outra carga. Tá? Quando eu faço aqui, eu fiz de forma meio direta aqui, tá? 9 vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72. Dividido por 2, 36. Vezes 10 a menos 1. Por quê? 9 menos 5 dá 4. 4 menos 5, menos 1. Ando uma casa aqui para a esquerda e fica 3,6. E a potência aqui some, tá? Porque fica 3,6 vezes 10 elevado a 0. Mais 10 elevado a 0 é 1. Então, 3,6 vezes 1, 3,6. Eu fiz o exemplo A e o exemplo C, porque tem duas cargas negativas aqui, eu achei que seria mais interessante mostrar esse resultado, tá? Então aqui eu tenho 9 vezes 10 a nona, é o K0, menos 1 vezes 10 a menos 5 é o Q maiúsculo, menos 6 vezes 10 a menos 4, o Q minúsculo, e a distância é 54 metros. 9 vezes 1 vezes 6 dá 54, dividido por 54, 1. E o sinal de menos, professor, para onde foi? Menos com menos, mais. E 10 elevado a 0, por que 0? Porque 9 menos 5, 4, 4 menos 4, 0. 10 elevado a 0, 1, vezes 1, dá 1 joule. Pronto, então seria 1 joule. Então a letra B fica como exercício para vocês fazerem aí, ok? E já estudando para a prova. Agora chega a terceira parte aí dessa parte aqui do potencial elétrico, né? Que é o trabalho feito ou realizado pela força elétrica. Trabalho da força elétrica. Então, suponha que você tem uma carga Q, maiúsculo aqui, e eu tenho dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. A distância da carga até o ponto A eu chamei de dA, a distância da carga até o ponto B eu chamei de dB. Claro que eu sei calcular, já aprendi já nos slides anteriores, qual é o potencial no ponto A, que é dado por isso aqui. O potencial no ponto A é K0 vezes Q sobre a distância A. E no ponto B seria K0 vezes Q sobre dB. Agora eu posso perguntar, se eu colocar uma carga Q no ponto A e quiser calcular o trabalho que a força elétrica executa para levar essa carga Q do ponto A para o ponto B. Ok? Então, como é que eu faço para calcular esse trabalho? O trabalho de AB, tá? Esse índice aqui, AB, só para dizer que é o trabalho para levar do ponto A até o ponto B, é dado por Q vezes o potencial em A menos o potencial em B. É uma fórmula bem simples, tá? Lembrando que esse VA menos VB, potencial menos potencial em B, eu posso chamar de UAB, que é a nossa DDP, diferença de potencial, ok? E agora vou fazer mais um exemplo para vocês. Então calcule o trabalho para levar uma partícula de carga Q, a carga Q já é dada, do ponto A para o ponto B nos seguintes casos. Então vamos ver, três casos diferentes. Eu tenho a carga Q na letra A e na letra B, né, tenho a distância A e a distância B. Então o que é que eu preciso para calcular o trabalho para levar uma partícula de A para B? Vamos voltar no slide anterior. Note que eu preciso do potencial em A e do potencial em B. Sabendo disso e tendo o valor da carga Q minúsculo, que é a carga de prova, eu posso calcular o trabalho.
Então o que é que eu vou fazer? Tenho primeiro calcular quem é o potencial em A e em B. Então o potencial em A é só fazer a substituição dos dados que nós temos. Vai dar 18 vezes 10 elevado à quarta volts. E o potencial em B 9 vezes 10 à quarta. Então aqui eu já posso fazer quem é VA menos VB. Tá? VA menos VB dá 18 vezes 10 à quarta menos 9 vezes 10 à quarta, que dá 9 vezes 10 à quarta. Então agora só faço substituir na nossa equação. Então o trabalho da força elétrica para levar a partícula do ponto A para o ponto B vai ser Q vezes VA menos VB. VA menos VB é 9 vezes 10 à quarta. E a carga Q é esse valor, 5 vezes 10 a menos 5. 5 vezes 9 dá 45. 10 a menos 5 vezes 10 à quarta dá 10 a menos 1. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Tá? Então daria 4,5 Joule. Mais uma vez, deixo a letra B para vocês fazerem aí, tá? Bom, aí, exemplo 6. Calcula o trabalho para levar uma partícula de carga Q igual a 10 coulombs nos seguintes casos. Aí, o que é que eu fiz? Eu entrei lá naquele nosso site que eu pedi para vocês fazerem um trabalho e construí aqui algumas linhas equipotenciais. Essas linhas equipotenciais que eu construí, que eu pedi no site para criar, ele já tem os seus valores aqui. E eu peço o seguinte: qual é o trabalho para levar a partícula do ponto A, que é esse ponto aqui, para o ponto B, depois de A para C e de C para D? Bom, não sei se vocês lembram da aula, mas primeiro eu vou fazer aqui qual é a diferença potencial de A para C, que é de uma linha equipotencial para outra. VA menos VC dá 7,8 volts. Não é que é só eu subtrair VA 23,9 menos 16,1, que dá 7,8. Bom, primeiro, o trabalho para levar de A até B dá zero. Por quê? Porque o potencial em A é igual ao potencial em B, já que eles estão numa mesma linha equipotencial. Ok? No exemplo 2, o trabalho para levar de A até C vai ser 10, que é o valor da carga Q, vezes 7,8, que é VA menos VC. Pronto, dá 78 joules. E por último, o trabalho para levar de C até D é igual a zero. Por que também? Porque C e D estão na mesma linha equipotencial. Fácil, não? Bom, aí aqui eu faço um resumão das 4 equações que vocês precisam saber. A primeira do potencial elétrico. Só que nessa primeira aqui você calcula o potencial dessa forma, quando você tem a energia potencial e a carga Q. Na segunda seria o potencial elétrico criado por uma partícula eletrizada. Note que não é necessário ter o valor de Qzinho da carga de prova. Depois aqui a forma de você calcular a energia potencial. E por fim o trabalho da força elétrica para levar uma partícula do ponto A para o ponto B. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Vai ser bem rápido, como vocês vão ver, tá? Bom, então, primeiro, como é que nós calculamos a intensidade da corrente elétrica? Eu disse para vocês na sala que a intensidade da corrente elétrica é a razão entre a carga e o intervalo de tempo, onde a carga Q você pode calcular como aquela nossa primeira formulazinha que a gente aprendeu no início do semestre, que Q é igual a mais ou menos N vezes E. Professor, quando é que eu uso mais e quando é que eu uso menos? Se for prótons em excesso, usa mais. Se for elétrons em excesso, você usa menos, tá? Então essa forma de você calcular a carga elétrica, esse é a nossa carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não precisa você estar decorando esse valor, eu vou colocar o valor dele na prova, tá? E ΔT é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é dado em segundos, tá? E a carga é dada em coulomb. Então a unidade é coulomb por segundo, que vai ser igual a 1 ampere. Tá? Então, nessa parte aqui da corrente elétrica, eu chamo a atenção de vocês. Eu fiz alguns exercícios, tanto no outro vídeo que eu mostrei para vocês, como na sala de aula. Então, é só vocês revisar essa parte. E outra parte interessante é aquela parte que eu falei para vocês na sala de aula, da direção do sentido da corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica, o sentido dela tem um sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional é diferente do sentido que os elétrons
realmente fluem, tá? Então, só lembrar isso, dá uma estudadazinha, olha as questões que a gente colocou para a lista para vocês estudarem e já desejo a vocês uma boa sorte nos estudos e até semana que vem com a nossa prova, ok? Bons estudos, pessoal. Até mais.